sou o Rei Gumball. E hoje tenho que falar com você sobre uma coisa que é muito irritante de se ver. Sério, temos que conversar. Então hoje vamos falar de como a nova geração está a acabar com os animes. Ou seja, os otakus são tóxicos. Muito tóxicos. Muito tóxicos mesmo. Tóxicos demais. E se você é um otaku como eu, você tem que concordar comigo de que a nova geração é muito tóxica, e também se fores um otaku como eu, um otaku que quer passar boa imagem ao público, não vais gostar das pessoas falarem mal de nós. Ou seja, os otakus, mano, porque já não basta ter malucos que se vestem de personagens de anime ficarem a sair por aí na rua e a humilhar os otakus. Sério mesmo, comprar uma roupa de um personagem de anime que você gosta e usar em casa ou sair com ela no carnaval ou no Halloween é uma coisa, mas usar essas roupas para sair no dia a dia é maluquice. Sério, se fazes isso precisas de tratamento. Seu retardado. E também estás a estragar a imagem dos otakus. Falar dessas pessoas que fazem cosplay é muito irritante, mas já não temos salvação nessa parte. Mas agora, falando de como os otakus estão a virar tóxicos, até pode ter salvação, porque antes até tinha uma certa rivalidade entre animes, mas não era tanto, como por exemplo Naruto vs Dragon Ball, que uma parte falava que um era melhor que o outro e tinha uma pequena zoeira, mas não era nada demais porque ninguém falava que Goku sola o universo de Naruto. A Naruto enrola muito, Dragon Ball não tem sentido, Naruto copia o Dragon Ball, e muitos outros argumentos que, se formos ver, não tem nenhum tipo de sentido. E, mano, essas coisas de solar o outro universo é o que mais me irrita, porque tipo qualquer um pode criar um personagem super forte que sola todo mundo, mas o que importa mesmo não é isso, mas sim o que tem dentro do anime. Por exemplo, se tem emoção, comédia, ação e muito mais, porque eu não vou criar um personagem que sola todo mundo e o anime não presta. Por exemplo, uma personagem que é um lutador de boxe, ele é muito forte e luta num ringue, e ele derrota todo mundo com um soco. Sem ofensa ao One Punch Man, One Punch Man é fixe, tem roteiro e tem emoção. O que eu estou a tentar dizer é de que um personagem que sola todo mundo durante o anime inteiro, não é fixe, precisa de um pouco de tudo, podemos assim dizer, tipo One Punch Man, mas se esse personagem só entrasse no ringue e metesse a porrada em todo mundo sem ter luta alguma ou uma pequena comédia, não vai ter graça. Eu sei que isso não tem nada a ver com os otakus serem tóxicos, mas eu tinha que falar um pouco sobre isso. Agora, continuando a falar sobre os otakus, é só vermos como as pessoas criticam outros animes. Por exemplo, Naruto, que tem pessoas que até dizem que gostar de Naruto é um crime, em que as pessoas que gostam são completamente malucas, mas mano, o que me dá raiva é de que elas não gostam e ficam a falar, mano, se não gostares de alguma coisa, é normal, mas se ficares o tempo todo a ir nas postagens de alguém e a criticá-lo já é uma outra coisa, estás a ser um hater. Agora todo mundo quer falar de como odeia alguma coisa, e isso não é nem de perto uma boa coisa, porque isso magoa alguém, e se magoares alguém, ela também não vai te deixar, pelo menos é o que a nova geração faz. Então quando isso acontece, vira uma guerra. De um lado os que criticaram e do outro lado os que estão a defender-se, mas também é óbvio que vão fazer um contra-ataque, e vira uma guerra de patadas e comentários ofensivos. Mano, eu já vou mesmo falar que eu sou fã de Naruto, e como fã de Naruto estou a defender a minha comunidade, mas também tento entender os outros. Tem muitas pessoas criticando Naruto, mas eu acho que é meio que um sistema de defesa, porque eu também me sentia assim com Dragon Ball. Eu queria que Dragon Ball sumisse, mas eu assisti e eu gostei, e eu já não tinha aquela rivalidade com o meu amigo, e eu me sentia assim porque Dragon Ball era a raiz, e naquele momento Naruto era Nutella, kkkkkkkkkkkkkkkk, e também porque falavam que Naruto copiou o Dragon Ball, mas isso já passou, e eu acho que está a acontecer a mesma coisa com a nova geração, que querem que as pessoas parem de falar de Naruto. Mas mano, isso também pode acabar, mas mesmo se acabar, a outra geração poderá fazer a mesma coisa. Mas mano, eu quero mesmo que isso tudo acabe, porque somos todos fãs dos animes e deveríamos todos ser amigos. E agora devemos falar da comunidade, que simplesmente é a pior de todas. A pior. Estou a falar das pessoas que se comportam como personagem de anime. Essas pessoas são malucas, retardadas,
Mas eu já fiz isso, então não posso criticar muito. Quem é fã de Naruto e nunca correu com os braços para trás? KKKKKKKK. Isso ainda não é um ponto crítico, mas tem pessoas que acham que são personagem de anime e eu agora não estou a falar das pessoas tóxicas que ficam a falar mal das outras na internet, mas sim as que têm comportamentos de pessoas que cheiram pó e não são difíceis de identificar. É só ver o maluco sentado como o Sasuke, isso até pode ser aceitável na sociedade, mas se alguém sentasse como ele, já é demais. Essa pessoa deve ir para o inferno, sério mesmo. Mas para mim essas pessoas só têm problemas mentais. Mas as pessoas que têm cérebro de galinha e acham que são super inteligentes porque assistiram um anime em que o protagonista é muito inteligente, essas pessoas foram criadas pelo diabo. Só para teres uma noção, essas pessoas acham que são inteligentes, mas vivem apanhando um monte de negativas. Isso é lamentável, muito lamentável. E os outros que acham que são frias calculistas, mas quando acontece alguma coisa, são as que nunca têm uma boa ideia. Os animes deveriam ser divertidos, e não fazer com que as pessoas fiquem malucas. Tem pessoas que vão estar super contentes e vão ver um anime e acontece uma coisa má no anime. Elas já vão mudar de comportamento e vão ficar sem falar nada, como um exemplo no episódio em que o protagonista perdeu alguém e agora vai ser uma pessoa séria. É um maluco ver isso e vai fazer a mesma coisa. Muito lamentável. E agora chegamos na parte em que eu sinceramente fico triste, porque não quero que o meu filho seja assim, então já não quero ter um filho. Estou a falar dos sad boys e os otakus, e não estou a falar dos otakus normais tóxicos e com problemas mentais, mas sim dos piores otakus, pelo menos para mim. Estou a falar dos otakus fedidos, esses precisam de um bom tratamento, mas vamos falar primeiro dos sad boys por causa dos animes. Esses ficam no seu canto sem falar com ninguém, achar que o mundo não faz sentido. Bom, eu concordo, mas não sabemos o porquê dessas pessoas falarem isso. Óbvio que não tem como sabermos o que um mudo quer dizer sem sabermos a usar a linguagem de gestos, sem ofensa aos mudos. Mas eles não falam, então não tem como sabermos. Se alguém me dizer que essas pessoas já mataram alguma pessoa, eu não duvido. Um homem ia ser sad boy até que posso aceitar. Mas quando estamos a falar das meninas, é demais, é muito assustador, o olhar delas é muito perigoso. Agora falando dos otakus fedidos, quero só ver o conselho que eles vão dar aos filhos no futuro. Esses malucos gostam de ver coisas quentes nos animes na internet, é só eles verem um anime com essas cenas, já vão pesquisar o H na internet. Um exemplo é de uma criança de 11 anos que eu perguntei qual era o anime favorito dele, e ele disse que era Mushoku Tensei. E eu pensei assim, ele só tem 11 e deve gostar de magias. E quando eu perguntei por que, ele disse que era porque o protagonista roubava as calcinhas da empregada só para verem a gravidade da situação. O mundo está a acabar, temos que admitir. Então posso dizer que os otakus são tóxicos, porque são haters, malucas e tarados. Então